Olá, seja muito bem-vindo aqui no Toma Café comigo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre expertise. A expertise, ela é muito importante e ela é um assunto que ela está transparente em nossas vidas, mas ela também está oculta em nossas vidas. Quantas pessoas fazem aquilo que não gosta de fazer? Quantas pessoas elas determinam a si fazer algo por dinheiro e que elas não têm nem habilidade de fazer aquilo, mas elas fazem por dinheiro? Quantas pessoas têm o privilégio de fazer aquilo que realmente gosta de fazer? Que faz aquilo assim com destreza, né, com experiência, que faz aquilo com prática, que faz aquilo com determinação, que faz aquilo que realmente dá prazer. Quantas pessoas têm esse privilégio? Por que eu trago esse assunto? Porque dentro do salão de beleza, nós precisamos ter expertise. Não importa se é a manicure, não importa se é o cabeleireiro, se é a massagista, se é a esteticista, que antes, há um tempo antes, até recente ainda, antes da pandemia, o salão englobava e ainda tem os salões que englobam todas essas profissões. Existe aquele salão que ele tem esteticista, ele tem massagista, ele tem manicure, ele tem designer de unhas, ele tem o cabeleireiro. Então existe aquele salão que ele é completo, né? Então tem tudo que se fale sobre beleza de corpo, cabelo, pele. Então todas essas profissões englobam ali o salão de beleza. E após a pandemia, o salão de beleza, ele meio que se explanou, ele meio que se espalhou. Hoje em dia nós temos os estúdios, né? Então, a manicure mesmo, né? Ela tem lá estúdio de unhas, ou a estúdio designer de unhas, né? Ou o cabeleireiro mesmo, ele preferiu ir trabalhar por conta própria, então ele colocou lá estúdio de cabelos. Então o salão, ele se expandiu um pouco, mas sim, tem salões grandes que ele contém todas essas profissões, todos esses serviços englobados em um só. E é importante ressaltar aqui também que todo o comércio, quanto mais serviços ele colocar ao seu cliente, quanto mais serviço ele tiver à disposição do cliente, com certeza mais retorno, mais entrada financeira, mais movimento, isso vai render, vai gerar o estabelecimento. E não só em questão de serviço, mas também quanto mais profissionais tiver o salão de beleza, mais movimentação, mais círculos de cliente, mais não só círculos de cliente, mas o círculo também, o retorno financeiro para todos os profissionais e também para o estabelecimento. Isso é uma comprovação científica. Então, se você tem um local onde você atende a um estúdio, você atende só esse segmento, né, seja lá de manicure, seja de massagem, é uma coisa assim mais restrita, então você só vai ter este serviço para oferecer e você vai ter só esta movimentação financeira. E aonde que vem a expertise dentro de um salão de beleza? Vem justamente aí. Muitas pessoas, elas exercem até 4 tipos de serviços dentro de um salão. Ela é manicure, ela é cabeleireira, ela coloca cílios, ela faz maquiagem. E sim, muitas vezes isso é necessário, porque às vezes, se você não está movimentando o lado do cabelo, mas você está movimentando o lado de colocar cílios. Mas se você não está movimentando nem cabelo nem cílios, você está atendendo uma cliente de unha. Mas será que aí é uma expertise? Será que você tem uma expertise dentro desses 4 serviços que você oferece para o seu cliente, que você mesma faz? Porque uma coisa é o estabelecimento ter uma expertise em unha, em cabelo, em cílios e maquiagem.
Outra coisa é a mesma pessoa fazer e entregar esses 4 serviços. Será que essa pessoa entrega esses 4 serviços com maestria? Será que ela tem uma habilidade, uma prática, uma experiência para entregar com destreza esses 4 serviços? Então hoje eu venho falar um pouquinho sobre a expertise. Não estou dizendo aqui que seja errado você entregar os 4 serviços, e nem que você não seja uma expert, e nem que você não tenha habilidade ou que isso seja errado. Isso que eu vou falar é apenas para você virar uma chave na sua cabeça, para você entender o que é uma expertise, se você tem, e de repente você desbloquear essa expertise. O que acontece é que às vezes nós entregamos 4 serviços, uma pessoa só entrega 4 serviços porque ela acredita que isso rende mais para ela financeiro, ou porque o estabelecimento é pequeno e ela não pode perder clientes. Mas de repente, se você desenvolver dentro desses 4 serviços a sua expertise, você vai ter o mesmo rendimento financeiro, fazendo com maestria aquilo que você mais ama. E de repente a sua expertise está aí incubada, está aí bloqueada. E se você é aquela pessoa que você consegue ter habilidade, né? Porque tem pessoas que ela tem tanta habilidade dentro dela, habilidade de manusear equipamentos, habilidade de entendimento, ela entende de pele, ela entende do cabelo, ela entende de cutícula, ela entende dos cílios, ela entende, né, desse fator ser humano, né? E ela entende de pessoa, porque na área da beleza, para você ser uma expert, você precisa entender também de pessoas. Você precisa de entender de personalidades. Aí você precisa entender de você e você precisa entender daquilo que você oferece para o seu cliente. E é muito importante entender esses 3 passos porque eles são diferentes um do outro. Quando você se autoconhece, quando você conhece de personalidades, né? Você não conhece a pessoa a qual você vai atender, mas quando você começa a conversar com alguém, você já começa a entender qual é a personalidade daquela pessoa e você já começa a pegar o feeling daquela pessoa. E aí você entende daquilo que você está oferecendo para aquela pessoa, seja maquiagem, seja um cílio, seja a unha, seja o cabelo, você consegue entregar para essa pessoa o que ela veio buscar. E você consegue conversar com essa pessoa dentro da linha a qual você está oferecendo e ela está buscando. E isso é muito importante, porque são coisas diferentes. E aí então você precisa entender, né, essa situação para você poder se sair bem, né? Então tem pessoas que têm sim, tem essa habilidade, né, tem essa expertise aí também de entregar vários serviços e se dar bem com todos eles. Por isso que eu nunca vou entrar aqui para dizer que isso está errado, que isso está incorreto, mas existe aquelas pessoas que ela tem um desenvolvimento melhor, por exemplo, em cabelo, mas ela sim, ela faz uma unha porque não pode perder uma cliente, ela sim, ela faz uma maquiagem que não sai lá muito bem, mas ela faz, mas a expertise dela, o que ela ama, o que ela gosta, está lá no serviço de cabelo. E de repente ela está bloqueada por uma questão financeira, de repente ela está bloqueada por algum motivo qual ela não sabe esse motivo e ela está ali bloqueada. E de repente, se essa pessoa desbloquear isso, então ela consegue aí demandar um financeiro melhor, ela consegue ser mais feliz, porque justamente ela está fazendo aquilo que ela ama fazer. E a expertise ela é bastante interessante, que existe 2 formas de expertise. Existe aquela pessoa que ela nasceu com talento, ela nasceu com o dom. Então, ela já tem aquilo aflorado dentro dela, é muito fácil para ela aprender. Então, ela
por exemplo, ela gosta muito de cabelo e ela aprende tudo isso com muita facilidade, porque ela tem o talento, ela nasceu com o dom. E existe aquela pessoa que ela olhou aquilo, se interessou por aquilo, mas ela não tem o dom para aquilo, ela não tem o talento para aquilo, mas os olhos dela vibram quando ela vê aquilo, ela gosta daquilo. Muitas vezes essa pessoa ela tem o dom até de outra coisa, ela tem o dom, sei lá, de dançar, ela tem o dom de cantar, mas de repente aquilo não, apesar dela ter o dom, ela não, né, ela não se interessa por aquilo, ela se interessa por uma outra coisa, e aí então essa pessoa, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, porque ela vai ter que realmente se esforçar muito, ela vai ter que aprender muito, ela vai ter que buscar muito, ela vai ter que investir tempo, ela vai ter que investir financeiro para ela aprender. Vamos dizer que aquela pessoa, ela quer aquilo, seja pelo ego dela, não sei qual o motivo, mas ela quer aquilo. Então ela vai pagar para ver, ela vai buscar aquilo ali e ela vai precisar ter um esforço muito grande, enquanto que a pessoa que nasceu com um dom, ela faz aquilo assim naturalmente, ela desenvolve aquilo super bem e em menos tempo. Já foi fazer algum tipo de curso aonde você entra numa sala de aula, aí sempre tem aquela pessoa que sai na frente, que todo mundo fala, nossa, fulano é nerd, fulano é the best, fulano é o número 1 da sala. Já passou por isso? Então, essa pessoa, ela está ali desenvolvendo, desbloqueando um dom dela. Quanto de repente outras pessoas que estão ali naquela sala, elas estão fazendo uma coisa que elas querem fazer porque quis fazer, porque olhou aquilo, é legal, eu gostei disso, eu vou tentar fazer isso. Outras pessoas estão ali porque não sabem o que fazer, nunca se olharam e nunca descobriram que tem um talento. Porque todos nós temos um talento. Todos nós. E tem ainda aquelas pessoas que elas não afloraram o seu talento, o seu dom. Por quê? Porque às vezes o pai e a mãe exercia o dom deles e querem que o filho exerça aquele dom também. Aí coloca o filho para estudar aquilo que eles fazem como profissão, que eles têm como comércio, e aí então aquele filho não desenvolve, né? Ele não consegue ir para frente porque ele não está fazendo algo que seja dele. Ele não está fazendo algo que ele tem talento. Então aquilo é sacrificado, né, para aquela pessoa. E muitas vezes ainda recebe os revés da família, como assim, eu pago para fulano fazer tal coisa e fulano não quer nada com a vida, não quer nada, né, com a situação. E aí então é por isso que é muito importante você se autoconhecer, você buscar aquilo que é o seu talento, aonde que você cabe, aonde você está bem, aonde você desenvolve alguma coisa que você sabe que o tempo não passa. Você tá ali, quando você olha, você fala, nossa, já é tal hora e eu nem percebi. Então, quando você percebe essas coisas, você tem o autoconhecimento e você conseguiu encontrar o seu talento. Existe os passo a passo para você descobrir a sua expertise. E esses passos, eles são simples e eles são encobertos. É por isso que eu venho aqui no Toma Café Comigo falar sobre esses assuntos. Por quê? Porque eles são obscuros. Nós vivemos num mundo corrido, né? Cheio de coisas, levantamos com hora para isso, hora para aquilo, e de repente nós estamos no círculo vicioso e nós não paramos para pensar em nós, não paramos para pensar no que eu gostaria de fazer, não damos um tempo, né, para recomeçar a nossa vida. Eu sinto assim que muitas pessoas, elas estagnaram, elas pararam no tempo. E isso é muito comum dentro dos salões de beleza. Durante a minha trajetória, nesses anos todos que eu frequento um salão de beleza, bem pouquinho assim, ó, 6 dias por semana, o mês inteiro,
o ano inteiro. Às vezes parte da noite estudando sobre cabelo, sobre personalidade, sobre estilo, sobre técnicas novas. Durante o dia atendendo clientes, durante o dia convivendo com representantes, sempre falando em produtos, convivendo com profissionais da área da beleza dentro do meu estabelecimento, fora do meu estabelecimento. Durante essa trajetória que esse assunto ele é ao vivo e ele é profundo dentro da minha vida, então eu consigo perceber o quanto que às vezes as pessoas estão dormindo, o quanto que às vezes elas têm uma expertise em uma determinada coisa, mas elas estão batendo cabeça em outra. Eu tenho uma história que ela é bem recente, que ela é bem legal, e eu sinto orgulho dessa história. Tem uma menina que eu tenho uma consideração muito grande por ela. Essa pessoa ela conviveu comigo, ela morou comigo alguns anos da vida dela enquanto criança. E eu sempre vi que ela tem um dom de estar no salão, até mesmo porque quando ela era criança e ela vivia comigo dentro da minha casa, então eu levava ela para dentro do salão, né, junto com os meus filhos, e eu tinha ela ali como se fosse minha filha também. Eu tinha os cuidados com ela e não deixava ela em casa, levava meus filhos para o salão, levava ela também. Então eu via que ela tinha um interesse, que os olhinhos dela aguçava sobre as coisas de salão de beleza, e não deu outra. Inclusive, até um tempo depois, ela trabalhou comigo, depois ela foi seguir a vida dela, foi com a família dela, foi seguir a vida dela, e ela, lá, enquanto estava comigo no salão, ela aprendeu a fazer unha. E lá na frente, ela já estava casada e ela veio trabalhar comigo e ela foi manicure no meu salão. Só que eu via que como manicure ela não fazia, mas não desenvolvia. Até que então ela precisou sair e ela foi seguir a vida dela em um outro ramo. Foi trabalhar com restaurante, foi ser gerente de restaurante. Mas ela nunca largou do salão, ela sempre estava por ali. E em um dado momento, ela precisou de uma outra oportunidade e eu também precisava de uma pessoa para auxiliar em final de ano no salão. E aí falei, por que não? Ela precisa, eu também preciso, uma mão lava a outra, mas ainda assim eu sabendo, né, que ela lá não era toda aquela coisa ali, toda aquela profissional, tinha toda aquela expertise, né, nessa área de manicure. Mas ainda assim nós fizemos um combinado e trouxe ela para dentro do salão para nos auxiliar. E durante esse período que ela estava no restaurante, ela fez um curso de fibra de unha, porque ela acreditava que ela tinha que evoluir como manicure e tal. Então ela fez um curso de fibra de unha e nós fomos trabalhar mais uma vez juntas. E aí ela já estava adulta, né, com 20 e poucos anos e tudo mais, e nós conversávamos muito e eu comecei a olhar ela dentro do salão e ela não desenvolvia aquele trabalho legal. Nós tivemos alguns problemas, isso é normal acontecer dentro de um salão de beleza, todos passam por isso. Ela não desenvolvia aquilo e não ia para frente, mas eu comecei a observar ela. Eu comecei a ver que ela tinha uma habilidade, ela tinha um interesse em colocação de cílios. Eu vi que ela gostava daquilo, que quando ela não gostava de maquiar ninguém, né? E eu via que quando falava em colocar cílios, ela tinha uma habilidade, ela tinha uma coisa assim que chamava, e eu percebi isso. E eu tenho muito orgulho dela. Hoje ela coloca cílios maravilhosamente bem. Hoje ela está aí ganhando a sua vida com colocação de cílios, trabalhando dentro dos salões, fazendo colocação de cílios. Eu tenho o maior orgulho que em dado momento eu descobri a expertise dela e ela faz isso maravilhosamente bem, com naturalidade, com leveza, sabe? Sem aquela preocupação, sem aquele peso, em tempo
hábil. Então, ela desenvolve isso com expertise. E é isso que eu quero que você entenda, que quando você tem uma expertise, você faz isso com amor, você faz isso com carinho, você faz isso com leveza, você faz isso em tempo recorde, você consegue ter o seu retorno financeiro com esse trabalho, e é isso que é importante, você descobrir a sua expertise. E como se faz para descobrir a expertise? É justamente isso. Lá atrás eu falei que tinha duas formas de saber a expertise. Uma quando você nasce com o dom e outra quando você força ali a aprender alguma coisa e a se desenvolver. E sim, top, quando você busca, você procura, você desenvolve sim a habilidade. Mas o primeiro passo para você saber a sua expertise é justamente você conhecer os dons que você tem. É você parar e pensar, o que eu faço na minha vida com leveza? O que eu faço que o tempo não é um desperdício? O que eu faço que não me irrita? O que eu faço 10, 20 vezes assim com leveza? Que eu faço e aquilo me deixa bem, me deixa tranquilo. Eu faço e dá tudo certo. Então, o que será que eu faço? Então, você já tem que pensar aí nos talentos, nos dons que você tem. E o segundo passo para você descobrir a sua expertise é você conhecer a si mesmo. Você ter o seu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele é a base para você desbloquear a expertise. Então você precisa se conhecer. O terceiro passo é justamente você ter aí criatividade para desbloquear esta expertise. Mas como assim ter criatividade quando você se autoconhece? Quando você conhece o seu talento? Então você tem que procurar ter criatividade de como você vai entregar isso, como você gerar um financeiro dentro disso. Aonde você quer se posicionar no mercado com essa expertise que você tem? Porque você tem que aproveitar aquilo que você faz com destreza para trazer um financeiro para você. Você quer ver uma coisa? Tem pessoas que por exemplo, o pai era, vamos pôr qualquer coisa assim, só para dar um exemplo. O pai era mecânico. Aí o pai levou o filho para trabalhar com ele. Então o filho, ele aprendeu aquilo. Mas o filho gosta muito de música. Nunca desenvolveu a música. Nunca foi atrás. E aí ele teve então um conhecimento desde pequeno que aflorou dentro dele, porque o pai ensinou. Ele teve aquele conhecimento técnico, ele trabalha de mecânico hoje e tem a música, que era o dom dele, como um hobby. Muitas pessoas vivem assim, Muitas pessoas vivem assim. Eu quero muito que você descubra a sua expertise. Eu quero muito que você busque a sua expertise, que você desenvolva, que você desbloqueie a sua expertise, que você vire essa chave aí na sua cabeça, porque a expertise, ela é uma das coisas existentes no mundo que fazem você mais feliz, que fazem você entregar trabalhos perfeitos, excelentes. A expertise, ela nos torna privilegiadas, pessoas privilegiadas. Eu quero que você seja um privilegiado. Esse foi nosso conteúdo de hoje. Eu espero que você esteja comigo às segundas-feiras, às 6h57 da manhã, no Toma Café Comigo. Hoje estou fazendo esse Toma Café em plena quarta-feira, nesse horário, porque na segunda-feira nós não tínhamos internet, estava muito ruim. Então, este Toma Café de hoje é a substituição do Toma Café de segunda-feira. Tenha uma ótima quarta-feira, um excelente restante de semana. Vire essa chave na sua cabeça, Seja uma pessoa privilegiada. Se dê esse luxo.
E eu espero que segunda-feira esteja aqui comigo novamente para falar esses assuntos aí obscuros que nós não paramos para pensar, nós não paramos para olhar, né? E eu estou aqui toda segunda-feira, então, aí para desbloquear isso aí dentro de você, para fazer virar essa chave. Tchauzinho.